Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está neste canal que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Eu estou lendo o Evangelho segundo Lucas, o terceiro Evangelho. Eu vou ler o capítulo 11, a oração dos matetés, a oração dos talmidins. Adonai, אם גמלתי שורמי רע, ואחרי צעצו ורי רקם, ירדוף אויב נפשי וישג, וירמוס לארץ חיי, וכבודי לעפר ישכן סלע, קומדו. Então, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, porque este canal é um tesouro do Eterno para as nossas vidas e com certeza todos os conteúdos que são transmitidos aqui, eles servem para edificar a sua vida, assim como edifica a minha também. Então, para você que é visitante, chegou aqui agora, então inscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para que você possa receber as notificações quando houver mais conteúdos maravilhosos aqui no Bíblia com Francisca, tá bom? Vamos começar a leitura do Evangelho segundo Lucas. Vamos? Já pegou sua água, o seu champanhe, o seu café, o seu chá, a sua água, o seu cappuccino, o seu vinho, a sua cerveja, já pegou? Então pega lá, pega a sua Bíblia, pega seu caderninho para anotar tudo e vamos começar a leitura do Evangelho segundo Lucas. Segundo Lucas, Dona Francesca, segundo Lucas. Vamos lá. Queridos, a oração dos discípulos. Ok? A oração dos discípulos. Antes, eu gostaria também de falar um pouco do capítulo 10, que foi o versículo, só um minutinho, que é a missão dos 70, calma aí. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Que talvez, cadê? Nossa, paixão. Só um minutinho. Qual foi o versículo? Ah, sim, da transfiguração, né? Quando Jesus, aqui, esse 28, eu vou só dar uma explicação rápida. Olha, o monte é o local associado com acontecimentos de manifestação e revelação divinas, conforme Lucas 6, 12, 22 a 39. Agora sim, no Antigo Testamento, o semblante de uma pessoa refletia o próprio coração e manifestava a sua reação e manifestava a sua relação com Deus. Por exemplo, lá em Êxodo, por isso eu mostrei o livro do Matias em Êxodo, tá? Na verdade, Êxodo significa Shemot em hebraico, mas a gente chama de Êxodo. E Êxodo realmente significa saída, tá? Para você que não entendeu, então significa saída. Utsita em italiano, sortir em francês e salida em espanhol, não é mesmo? Então, olha só, Êxodo. O que acontece? Justamente na transfiguração lembra lá Êxodo 34, tá? 34, capítulo 34, versículos 29 seguinte. E 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 18. E nos Salmos 34 e 35. Daniel 10 e 6. Por quê? Quando Moisés sobe o Monte Sinai e ele desce, ele volta com o rosto dele iluminado, transfigurado, tá? Assim, no sentido de
ter a iluminação do eterno na sua face. Por isso a gente pede a Deus que o rosto da gente possa refletir o rosto do eterno. O brilho, às vezes, que vocês veem é justamente o brilho que o eterno nos dá. Tá bom? Então, não estava errado não, gente. Eu entendi sim o que eu estava falando. Não sou tonta não sou bobona não, como muita gente aí gosta de cutucar, né? Então, tá bom? Então, eu lembrei justamente, por isso que eu mostrei o projeto do Êxodo, que é um livro do Matias, que ele estuda, ele é referência no Brasil sobre esse livro, sobre o livro do Êxodo, tá? Que se chama em hebraico Shemot. Shemot, o livro dos... Tá bom? Shemot. Então, gente, agora eu vou continuar dando agora essa explicação. Agora sim, vamos voltar. Vamos continuar a leitura do capítulo 11, tá? A oração dos discípulos. Jesus se encontrava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos. Ele disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai, vamos orar, gente? Vamos? Pai nosso, Pai, na verdade é assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas dívidas, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes sucumbir ou cair na tentação. A tentação. Ele também... Qual é essa tentação? A tentação de sermos incrédulos, a tentação de querer vingar alguma situação, a tentação de sentirmos ódio das pessoas, a tentação de sentirmos inveja das pessoas, a tentação de comparação. Vocês sabem, eu já falei aqui para vocês que vêm aqui, eu sempre falo, você comparou, você perdeu. Comparou, perdeu. Não importa em qual nível social você esteja. Você se comparou, seja lá com quem for, perdeu, tá? Porque você já está dando um voto de, se você está comparando ou diminuindo a outra pessoa, você está dizendo, automaticamente, você está conseguindo enxergar naquela pessoa um potencial para aquilo que você está cutucando. Então, fique esperto, você está validando que aquela pessoa tenha na vida dela tudo aquilo que você tanto desdenha. Então, geralmente, quem desdenha quer comprar, né? Então, cuidado. Bom, não deixeis sucumbir à tentação. Ele também lhes disse: se um de vós tiver um amigo e for até ele à meia-noite, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem à minha casa e não tenho nada para lhe oferecer. E aquele de dentro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para dá-los a ti. Eu vos digo, mesmo se não se levantar para dá-los, por ser seu amigo, certamente se levantará, e por causa do atrevimento dele, dar-lhe-á tudo aquilo que necessitar. Eu, portanto, Jesus falando, eu, portanto, vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, lhe será aberto. Abracadabra, né? É uma palavra hebraica, tá? Quem dentre vós que seja pai, se o filho pedir um peixe, em vez de peixe, lhe dará uma cobra, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Portanto, se vós, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu quero, e vocês nem sabem, pede o Espírito Santo, mas arregaça as mangas, porque ele vai te colocar para trabalhar assim, muito. O Espírito Santo te bota para trabalhar muito, tá? Então, olha só. A gente pede a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Olha só, Jesus e o poder de Deus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, sim, Milena, era isso mesmo. Era o livro do Êxodo, como eu te falei lá no direct, tá? É o livro do Êxodo. Eu estava falando justamente sobre, quando eu anunciei o livro do Matias, era porque eles viram, e aí eles viram tudo, eles viram o Elias, viram o profeta Elias, viram Moisés, e justamente essas duas figuras lá do Antigo Testamento, dos Nebiins e do Pentateuco, no caso Moisés, eles se transfiguraram também. Então, por isso, entendeu? Tava certo, era o que eu estava falando, era certo. Eu estava lembrando, sim, do livro do Êxodo, porque aconteceu a mesma coisa neste evangelho no capítulo 10, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, volta aqui. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. Alguns deles, porém, disseram, é por Belzebu, ou seja, pelo senhor das moscas, né? É por Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, pondo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, conhecendo seus pensamentos, ou seja, suas intenções, o seu coração, a sua mente, disse-lhes, todo reino dividido internamente, ou seja, se a sua mente é dividida, né, se o seu corpo está todo dividido e não interligado, né, Neshama, mente, espírito e corpo, não vai dar certo, vai estar tudo dividido, aí tem um divisor aí, tá? Então, olha só, outros pondo à prova pediam um sinal do céu. Ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido internamente, acaba devastado, e uma casa cai sobre a outra. E se também, eu já falei para vocês que o nosso corpo é uma oikia, é uma bait, é uma casa, é um templo. Então, nós temos que estar aqui interligado, uma coisa, ó, meu pensamento, a minha voz, as minhas palavras e as minhas ações, tá? Pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação, tá bom? Olha só, então, se não tiver de comum acordo, o que acontece? Uma cai sobre a outra. E se também Satanás estiver dividido, internamente, como o seu reino poderá subsistir. Porque um reino dividido não subsiste, tá? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Mas, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles serão vossos juízes, né? Os seus filhos serão seus juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é sinal de que o reino de Deus se precipitou sobre vós, ou seja, o reino de Deus está sobre vós, né? Quando um homem forte é bem armado, guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Mas quando o outro mais forte o assalta e vence, retira-lhe as armas nas quais confiava e distribui seus despojos. Ou seja, aqui também serve para qualquer coisa, aonde você coloca a sua segurança, a sua confiança. A minha confiança eu aprendi a colocar em Deus, que criou o céu e a terra, né? Então, é nele que eu confio. Eu não confio, por exemplo, nas sentinelas que eu pago aqui, que eu ajudo a pagar aqui no meu condomínio. Não confio no sentido de que eles podem ser, de repente, ser amarrados e ser assaltados, e enfim.
Então não existe essa questão de segurança. Vocês veem lá, por exemplo, lá em Israel, eles têm o melhor exército do mundo. Tinha, né? A gente tinha essa ideia, eles vendiam essa ideia de que tinham seguranças. Só que de repente o Hamas veio e acabou, mostrou que não estava tão seguro assim. Então a gente tem que ter muita atenção. Às vezes a gente coloca nossa confiança, nossa confiança nos nossos bens, nos nossos cavalos, nas nossas contas bancárias. E, no entanto, de repente, nem é bem assim, né? Então, que segurança? Lá, Israel estava colocando a sua confiança, a sua segurança toda no Mossad, né? Toda no seu exército. E, no entanto, foi atacado pelo Hamas, né? Então, vocês estão vendo aí esses conflitos, essas coisas. Então, isso serve também pra gente, tá? Então vence, tira-lhe as armas nas quais confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não reúne comigo dispersa. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, vagueia por lugares áridos, buscando um lugar de repouso. E não encontrando, diz: volto para a minha casa, ou seja, para dentro do corpo da pessoa que recebe, né, que guarda esses espíritos. De onde saí, volto para casa de onde saí. Chegando lá, encontra varrida, ou seja, limpa, arrumada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. Assim, o estado final daquela pessoa é pior do que antes. Então, você foi curado de algum demônio, doenças, essas coisas? Então, e aí você se sentiu vazio e agora de novo continua, né, atraindo esses demônios? Então, a gente às vezes não presta atenção, gente, mas é sobre isso, tá? Que eles falam assim, pra gente ter cuidado com as nossas coisas, tá? Não só com nossa casa, nossos bens, a segurança da nossa casa, mas a segurança da nossa mente, da nossa emoção, do nosso corpo, de tudo isso, entendeu? A melhor bem-aventurança, vamos lá. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher da multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te levou e os seios que te amamentaram. Ou seja, ela estava dizendo, bem-aventurada a Maria, né, a Miriam, bem-aventurado, quer dizer, ela falando sobre o ventre de Maria, bem-aventurado o ventre que te levou e os seios que te amamentaram. Ele, porém, disse, melhor ainda, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam, ou seja, praticam, né? Sinal do Filho do Homem. Como as multidões se aglomerassem, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração malvada. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe, né? De fato, assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim será o Filho do Homem para esta geração. Durante o julgamento, a rainha do sul se erguerá com sua geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Ora, aqui há alguém maior que Salomão, maior do que Salomão, né? Durante o julgamento, os habitantes de Nínive se levantarão e com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram com a geração de Jonas. Ora, aqui há alguém maior que Jonas. Ele estava falando de si próprio, né? Bom, a parábola da lâmpada. Não se acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido, nem debaixo do cesto, mas no candelabro, para que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Olha só, ó meu olho, gente, ó, dá pra ver? Ó.
Ó, ó, um olho que tudo vê, ó, o olho brilhante. Olha só, a lâmpada do teu corpo é o teu olho. Olha só que lindo. Se o teu olho for simples, não for invejoso, olha só, se o teu olho for simples, todo o teu corpo está iluminado. Olha que lindo. Mas se for um olho perverso, olha só, se for um olho perverso, teu corpo está às escuras. Portanto, vigia para que a luz que há em ti não seja a escuridão. De fato, se teu corpo todo está iluminado, sem ter parte alguma na escuridão, tudo estará iluminado, como quando a lâmpada te ilumina com seu fulgor. Olha que lindo, né, gente? Ó, por isso que a gente tem que iluminar o nosso corpo, tem que iluminar tudo, a nossa coroa, os nossos olhos, tudo, as nossas palavras, o nosso coração, que é a parte cardíaca, né? O nosso plexo solar, a nossa parte basal, tudo, gente, tudo isso tem que ser iluminado, tá? São os nossos vórtices de força, onde a nossa árvore da vida tem que estar iluminada, gente, tá? Olha só, as denúncias contra os fariseus e especialistas da lei. Enquanto falava, um fariseu o convidou para almoçar em sua casa. Ele encontrou e pôs-se à mesa. Tendo visto que ele não tinha feito as abluções antes de comer, o fariseu ficou admirado. Mas o Senhor lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está repleto de rapina e maldade. Insensatos. Quem fez o exterior? Quem fez o exterior não faz também o interior? Antes dai em esmola o que está dentro, e percebereis que tudo é limpo. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, e deixai de lado o direito e o amor de Deus. Estas coisas deveis praticar, sem descuidar daquelas. Ou seja, tudo é importante do reino de Deus, tá, gente? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nos lugares, aqui, e as saudações nos lugares públicos. Ai de vós, sois como túmulos não sinalizados, sobre os quais as pessoas andam sem saber. São os túmulos, são os cadáveres adiados, gente. É aí disso que ele tá falando, tá? Que Fernando Pessoa depois pega essa ideia, né, dos cadáveres adiados, que o ser humano é cadáver adiado, né? Então, as pessoas andam sem saber, né? As quais as pessoas andam sem saber. Um especialista da lei disse-lhe: mestre, rabi, professor, isso ofende também a nós. Mas ele disse: ai de vós, também especialistas da lei, que impondes às pessoas fardos difíceis de carregar, e vós mesmos não tocais esses fardos, sequer com um dedo. Na sua paróquia, na sua sinagoga, no seu templo, no lugar onde você vive, existem pessoas que adoram colocar fardos em vocês? Então, ai dessas pessoas. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas. Edificais os túmulos dos profetas,
aqueles que vossos pais mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais. Você continua fazendo o que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia lá do antepassado faziam? De errado? Então, a gente aprende com os erros dele, que é para não fazermos, tá? Então, que edificai os túmulos, e por isso que a sabedoria de Deus disse: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e matarão, e perseguirão alguns dentre eles, a fim de que seja pedida conta a esta geração do sangue dos profetas derramado, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel. Abel foi o justo, aquele que foi levar as suas oferendas para Deus, e o seu irmão rico, que o nome dele é rico, administrador, Caim significa administrador, e Abel significa nada. Abel foi entregar as oferendas para Deus com todo o amor, né, com toda a sua dedicação, enquanto que o Caim foi entregar, só que ele, enfim... E aí ele sentiu inveja do irmão pequeno, do irmão mais pobre, do irmão nada. Por quê? Porque Deus se agradou da oferenda de Abel. E aí o que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão. Esse foi o primeiro assassinato na história da humanidade, né? Bom, segundo as narrativas bíblicas lá em Bereshit, tá? Então, olha só, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que pereceu entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos digo, pedir-se-á a conta a esta geração. Ai de vós, especialistas da lei, que ficastes com a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Ou seja, tem gente que quer ter conhecimento, mas tem muita gente que os impede, né? Por exemplo, cobram preços absurdos por um conhecimento, acham que as pessoas não têm esse direito do conhecimento. Então, enfim, por questões de divisão de classes, tá? De classe social. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a tratá-lo com hostilidade e a indagá-lo sobre várias questões. Eles sempre fazem isso, começam a querer indagar as coisas, sabe? Mas às vezes é só para depois eles escreverem artigos, essas coisas todas, tá? Começaram a indagá-lo sobre várias questões, procurando com ciladas apanhá-lo em algo que dissesse. É isso, gente. Então, aqui eu termino o capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Li todinho o capítulo 11. Vocês querem alguma informação? Bom, sobre os fariseus. Os fariseus tinham feito da observância uma lei, um meio para obter privilégios. E, além disso, se serviam do povo para conservar seu status social. Jesus os considera negligentes, presunçosos e definitivamente perigosos para o povo, que não conseguia enxergar essa religiosidade de aparência. Sua crítica assume forma de julgamento profético na fórmula conhecida dos ais. Ai de vós, né? Então, aqui eu termino o capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Meus amores, eu gostaria que vocês me dessem um gostosinho aí, bem gostosinho aí pra mim, tá bom? Deixa aí o seu gostei. Compartilha este conteúdo com seus queridos, com seus contatos, que são maravilhosos, com seu titio, com sua titia, com a sua vovó, com a sua mãe, enfim, com quem você gosta, com quem você ama. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, aciona o sininho aí das notificações. E outra coisa,
Vai, aciona aí os balangandãs da professora Francisca. Sim, os balangandãs da professora Francisca. Olha só, uma outra coisa que... Então, já se inscreveu? Já se inscreve. E vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, meninos, meninas. Vem. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Após vocês assistirem este conteúdo, vocês vão cuidar da vida de vocês, que eu vou cuidar da minha, tá bom? Beijo para todos, queridos. Amo vocês.